Marina Porteira tá aqui hoje, dois caras que eu admiro demais. E a gente vê que, vou chamar assim, que são essa gurizada nova, mas os caras são muito responsáveis, estão fazendo um trabalho muito bacana, né? A gente tá aqui no Garfo Sorriso, maior festival de agribusiness do mundo. Tô aqui com o Thiago, do Universo Agro. Prazerzão pra cá, obrigado. Mais um episódio aí juntos, vamos com tudo. Vamos com tudo. E aí, os meninos são fera, hein? Esse Zé conhece bastante, cara. Aqui com o Zé, Fábio. Fala um pouco aí, Zé, do que vocês estão vindo, o que vai vocês saírem de São Paulo e tá hoje desbravando o Mato Grosso de forma geral, que eu sei que ontem vocês já saíram para ver uma fazenda, volta, vem para cá, o relacionamento que vocês criaram e tudo que vocês fazem com muita categoria e com muito profissionalismo. E é bonito de ver, né? Tão jovens. Cacá, obrigado aí pelo convite, muito bom estar com vocês, amigos aí de longa data, Thiago também. Mas a gente está sediado em São Paulo hoje, né? Mas somos, tanto eu, tanto o Fábio, famílias do agro. Eu venho de uma família bem tradicional da pecuária, meu avô fez a última importação de Nelore da Índia e fui criado na roça. Morei minha infância inteira na fazenda e aí fui para São Paulo estudar e fiquei. Mas é muito legal, a gente tenta sempre explorar, muita gente fala que quer levar a Faria Lima pro agro, eu acho que é o contrário, a gente tem que levar o agro para Faria Lima, que é o setor principal do país, que mais engaja dinheiro, mais engaja emprego, e a gente, por ter essa vivência familiar, e a gente consegue transmitir junto ao produtor, fazer essa interlocução dos grandes bancos, das grandes gestoras, junto com o produtor, principalmente no momento estressado igual está o agro. Que por conta de queda de preço, tivemos muito problema climático, a gente está tentando trazer soluções diferentes e não adianta ficar dentro do escritório. Tem que vir para cá, tem que vir para Mato Grosso, tem que rodar o Centro-Oeste, pegar na mão, olhar no olho para ter a confiança do produtor. Você tá na Uriz. Tô na Uriz. Uriz, né? Uriz. Bacana. A Uriz, conta um pouco do que é a Uriz. A Uriz ela começou com o intuito de ser uma gestora de patrimônio. Então, toca patrimônio de grandes famílias. E aí foram aparecendo oportunidades lá dentro, que a gente foi criando as verticais dentro da Uriz. Então a gente tem a vertical de ativos judiciais, tem uma vertical que a turma da Faria Lima adora o nome em inglês, né, de Special Situation, que é para ativo estressado, entra dentro da empresa, faz o turnaround. Tem uma vertical de imobiliário, e aí estamos com essa vertical de agro, que já temos um fundo, que tem uma fazenda aqui no Mato Grosso, e aí estamos explorando muito crédito, estamos tentando comprar outras fazendas também, sempre em negociação, para tentar transmitir grandes oportunidades do agro, levar para os nossos investidores, tanto pessoa física, tanto institucionais. Pode receber a Uriz aí, hein? Os caras são muito fera. E aí, Tiagão, fala com o Fábio aí, o que o Fabião tá aí? Fabião, você tá onde? Tá junto com o Zé na Uriz? Onde você tá? Conta um pouquinho pra gente aí. Cara, obrigado, Cacá, Thiago, pelo espaço. Nós somos hoje contratados pela Uriz, nós somos uma consultoria chamada BioRaiz, uma consultoria nova, mas de gente que, apesar da gente ser novo também, mas gente que já tem uma certa bagagem, tanto no mercado financeiro como no agro. Eu também venho de família do agro, tradicional de Goiânia, fui para São Paulo estudar, formei economia e aí comecei a trabalhar no mercado financeiro, 100% focado no agro. E aí lá conheci os meus sócios, que é o Braulio e o Luiz, e a gente montou a consultoria. E hoje a gente presta consultoria tanto para fundos quanto para pessoa física, empresas, agroindústrias. Nosso negócio hoje é 100% financeiro. Então a gente entra no financeiro da empresa, ajuda o cara a trazer uma governança financeira para o negócio dele, que a gente acaba vendo que é muito comum ainda, né? Grandes famílias, grandes patrimônios, mas que ainda não tem na ponta da caneta a gestão financeira do negócio. Então a gente tem feito um trabalho bem legal nisso aí. E um pouco o que o Zé comentou, né, que a gente está passando um momento difícil no agro. E então hoje a gente também está ajudando os produtores a sentar com os bancos para conversar e tentar reestruturar algumas dívidas. Legal. Então é isso que a gente tem feito hoje. E um ponto muito legal do que a gente faz, que a gente fala boutiques, né, independentes, a gente não é afiliado com nenhum banco, a gente é independente e vai levar o melhor para o nosso cliente, seja nosso investidor, seja o tomador de crédito. Então a gente é isento de qualquer coisa. A gente está vendo um canal muito grande de desbancarização, porque agora que teve esse problema de estresse, ninguém quer rolar dívida, muita gente tendo problema de reestruturar financeiramente, e isso acontece em momentos de crise. Então a gente tenta trazer outros bolsos para os produtores, seja de bolso de gestora, de family office, para ele não ficar tão dependente do Banco do Brasil, do Itaú, que são os canais tradicionais de crédito. Legal. Ô Zé, Fábio, uma dúvida minha aqui, lógico que vocês estão direto aí conversando com o produtor, as novas gerações, elas têm aceitado cada vez mais
estão abertas aí a negociar, se aproximar de banco, a fazer novas operações, diversificar? Como que vocês têm visto essa parte aí? Das novas gerações, das antigas? Cara, como que tem? O mercado está mudando? Tem assim, a gente está passando por um momento, né, de sucessão nas grandes empresas do agro. A gente vê muito isso. E o que a gente tem visto bastante é, assim, a nova geração investindo em educação, o pessoal indo para, por exemplo, São Paulo, nas grandes faculdades, para também ter esse conceito de gestão, né? Então, eu acho que eu estou vendo de forma muito positiva essa transição e eu acho que não tem como fugir disso, né? A gente está falando do mundo de, hoje, tantas opções de inteligência artificial, então eu acho que vai mudar bastante, né, essa gestão e as próximas gerações do agro. O agro ele sempre foi muito dependente dos bancos, né? O agro é um setor que trabalha alavancado e com a margem baixa. Então, um juros alto igual a gente tem hoje atrapalha muito a operação. Então, o agro sempre esteve muito próximo dos bancos para ver as novas gerações, o que eles estão enxergando é tentando tirar essa dependência dos bancos e tentar acessar outros bolsos, igual eu falei. Então, a gente vê uma geração que quer reformular, quer trazer mais governança, trazer mais na ponta da caneta o que custa, o que não custa, se vale a pena o investimento, se não vale. Que antigamente é igual meu avô falava, se eu vendi 1.000 boi e comprei 1.100, eu ganhei dinheiro. Ele não sabia qual foi o custo do bezerro, qual foi o custo da vaca, e hoje essas gerações querem trazer mais esse profissionalismo, trazer mais essa gestão que antigamente não tinha, que é cultural do setor. E muita gente se deu muito bem nisso, não estou julgando ninguém, mas as novas gerações estão buscando implementar novas técnicas para ter esse custo mais claro e depender cada vez menos dos grandes bancos. Eu achei legal esse negócio, né, cara? Isso aí é bem tradicionalzão. Quer dizer, se eu vendi 1.000 e comprei 1.100, eu ganhei dinheiro. Só para deixar aqui, que a gente está ao vivo com o fórum, tá? Não tem som, mas aqui é o fórum hoje, os palestrantes que estão aqui no Gato Sorriso. E fala um pouco do que vocês enxergam do agronegócio de uma maneira, do que ele representa para o Brasil, o que é o agro, de uma maneira mais romantizando, assim, o que é. Eu sei que você falou uma coisa, levar o agro para Faria Lima, mas a gente fala muito do agro que as pessoas não estão acostumadas a ver em São Paulo, né? Existe um monte de preconceitos e que vocês com certeza não têm e devem levar isso para o pessoal. Como que é que você enxerga hoje que está vivendo o tanto que vocês encontram em todos os eventos da Datagro, né? Vocês estão sempre lá com a gente. Conta um pouco para mim do que vocês veem hoje. O agro é o motor do Brasil e sempre foi, né? Então, é o setor que produz, a gente produz melhor que todo mundo, a gente preserva melhor que todo mundo. Que muita gente bate, que a gente vê gringo batendo no Brasil de queimada, de desmatamento, mas é porque eles já derrubaram e queimaram tudo que eles tinham. O Brasil hoje é pelo menos 50% de reserva na média. O Brasil tem a energia mais limpa do mundo. Então tem muito preconceito, igual você falou lá fora, que não mostra realmente o que é o produtor. E que seja o de pequeno, seja o de grande, ou seja o pequeno, seja o grande. Então o Brasil, ele é o melhor do que ele faz, seja na pecuária, a gente tem o boi mais barato do Brasil com o melhor custo do Brasil. Na lavoura a gente também tem o custo mais barato e vende o grão mais barato para exportação. Então eu falo muitas vezes, muita gente fala assim, o Brasil tem que entrar em tecnologia. Não, a gente sabe produzir. Tem gente que sabe fazer e tem gente que sabe produzir. É diferente. O Brasil é um país produtor de commodities e a gente tem que focar no que a gente é bom. A gente tem que ter um apoio maior dos nossos governos para a gente poder produzir de uma maneira que fique mais fácil e dê margem também, porque ninguém quer produzir para perder dinheiro. Mas a gente tem que focar no que a gente é bom, que é produção. Muito bom. Assim, eu sempre sou muito otimista com o agro, né? A gente está falando de um setor que hoje representa pelo menos 33% do nosso PIB, né? Que gera muito emprego, gera muita renda. E de fato, realmente tem um pouco desse desconhecimento da realidade, né? Da cultura do agronegócio em São Paulo. Então, assim, eu acho que a gente está no caminho certo, né, Zé? Eu acho que tem muito espaço para muitas pessoas, né, para atuar nessa ponte e mais do que a ponte, né? E o nosso negócio sempre está do lado do produtor. Então, trazer esse conhecimento nosso para o produtor e tentar ajudar ele a conhecer um pouco mais de tudo, né, de todas as opções que tem hoje na mesa. Legal. A gente ouve muito falar, né, Kaká, aí jogando a bola para vocês, que é na crise que o agro se fortalece, né? Nos momentos difíceis que se mostra resiliente, para voltar a crescer sempre. Mas como vocês estão vendo aí as questões dos números de recuperações judiciais que estão aumentando, como vocês enxergam, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física? Eu acho que recuperação judicial entrou em moda. Tem muita gente entrando que não precisa. Isso atrapalha muito o setor.
Esse é um dos problemas. A gente vê escritórios de advocacia aí vendendo recuperação judicial como se fosse uma salvação. Mas isso aí, no primeiro momento, pode até ajudar. Eu acho que muita gente entrou e tinha que entrar mesmo, que era a única salvação que ele tinha. Mas muita gente entrando de maneira que não era necessário, convencida por escritório de advocacia que vai ter haircut na dívida, e não é o certo, porque esses produtores eles vão perder essa bancarização, essa dependência que tem de alavancagem no setor, eles vão perder esses canais mais pra frente. Então, assim, a gente passando por um momento de crise, a gente viu um aumento muito grande, muita gente realmente tinha necessidade de entrar, mas a gente, quando teve o boom da pandemia, que todo mundo queria fazer agro, porque a agro entrou na moda, soja de 180, boi 300, até que boi voltou, mas boi 350, todo mundo ganhando muito dinheiro foi jogado no mercado, dinheiro mal emprestado, a gente tinha um juro a 2, a gente fazendo CDI mais, saiu de um juro de 2 para 15, então o spread estava muito maior, e aí a conta ficou impagável. Então, assim, eu acho que dentro das recuperações judiciais tem muita gente que realmente tinha que entrar, mas tem muita recuperação sendo mal feita, muitas vezes sendo convencida por advogados que querem só ganhar a comissão ali em cima do haircut da dívida. Entendi, né? Exatamente, eu acho que o Zé resumiu todos os pontos, né? O agro, ele vive de ciclos. Então, se você pega um horizonte de 10 anos, a gente sempre vai ter altos e baixos. Então, a gente veio ali no período da pandemia, 2021, 2022, com um preço muito bom de commodity, né, Selic muito baixa, e então teve uma enxurrada de crédito no mercado. E aí passa muito porque a gente estava falando no começo, né? Talvez tenha tido problema de gestão nesse período, né? Porque teve muito dinheiro disponível para o agro, porque estava todo mundo ganhando dinheiro, igual o Zé falou. E como a gente tem que se planejar sempre, e sempre saber que a gente vai viver de ciclos, né? Eu acho que faltou muito disso. E acabou gerando toda essa crise que a gente está vivendo hoje, mas eu tenho certeza que a gente vai superar isso aí, com certeza, porque é um setor muito resiliente e não tem Brasil sem agro, né? Então... Legal, pô, eu tenho que depois sintonizar vocês com a Remax Commercial Agro, porque os meninos são fera, né? Mas eu tenho que bater esse papo, vai ser um papo para depois. Fala para mim um pouco aí do que é o GAF para vocês, tanto aqui em Sorriso, como que está sendo, como que é em São Paulo, o que vocês falam aí desse trabalho incrível, sei que vocês são parceiraços da Datagro, né? Estão ali sempre juntos, o que você pode falar, pessoal, que não foi no GAF, que tem que vir em Sorriso ou em São Paulo, o que vocês enxergam esse movimento? Cara, eu acho que o GAF é um evento espetacular, né? Primeira vez que está sendo feito aqui em Sorriso, com certeza vão ter outros, né? O de São Paulo a gente sempre vai. E eu acho que é um lugar legal para você conhecer pessoas, né? Tanto para as pessoas que são do setor e também quem não é do setor, para trazer um pouco da cultura do agro, né? E o cara conhecer mesmo de fato. Então aqui tem várias empresas aqui, vários stands, e pô, aí vai lá no stand, conversa, conhece o produto, final do dia a gente tem um shopping, então assim, eu acho que isso é bem legal e é a cultura do agro, né? Isso de conversar, de conhecer. Então, cara, eu acho sensacional e recomendo para todo mundo. A gente, se Deus quiser, vai estar presente em todos aí. Eu sou muito fã. A primeira vez que o Gui me contou que ia fazer o GAF, eu falei, você tá louco. Ele falou assim, eu vou fazer. Eu sou fã número 1 da família Dastar, Dr. Plínio, Peu, Dona Ruth, Gui, Luiz. Eu acho que se eu não fui em todos os eventos da Datagro, eu fui em quase todos, né, Quase Tio? Eu já participei bem, participo Quem encontrar o Zé nos eventos da Datagro. O GAF de São Paulo vou desde a primeira edição, muito feliz de estar aqui em Sorriso. É um evento sensacional, o que eles estão fazendo aqui, trazendo para o Mato Grosso esse ponto de referência, Sorriso, o ponto de referência do grão no Brasil hoje. E trazendo gestoras de fora, bancos de fora para estar aqui próximo do produtor, para ter isso que o Fábio falou, esse network, essa conversa no final do dia, tomar um shopping e conversar, trocar ideias aí, muito legal. Então o GAF é um puto evento que já se consolidou e se tornou o maior festival de agro do mundo, né? Não tem discussão. Você tem mais uma pergunta pra ele, Thiagão? Não, Cacá. Então, gente, quero, além da porteira, é isso, cara, trazer essas pessoas incríveis. Ó, e se você quiser conhecer de Rondonópolis aí, então sempre lá na Remax Decolex Trieto, viu? Os são parceiros Temos nossos. escritório lá, hein? Tem uma sala lá. Somos caras muito bacanas, sou muito fã de vocês dois, cara. Vocês são dois caras incríveis, do bem. E é isso. O Além da Porteira tá junto com o Universagro, fazendo aqui um especial GAF Sorriso. Isso aí, Cacá. Antes da gente terminar, vamos levar o Além da Porteira para todos os eventos da Datagro. Beef Week que vai ter em São Paulo agora em setembro. Depois a gente vai falar sobre aqui no podcast. E levar também lá para Barretos, na terra do Zé lá. Com certeza. E o negócio tá crescendo, hein, Thiago? Tá crescendo, vai explodir. Meninos, obrigado.
Obrigado Parabéns. a você, Kaká. Obrigado, Além da Kaká. porteira. Obrigado, Thiago. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tinha me esquecido, mas eu tenho que mandar. Sabe que o Thiago, além de estar aqui comigo, que ele tem uma técnica incrível, é um grande jornalista, um cara que eu também sou muito fã. Vocês vão estar vendo também o Thiago ali. Vamos lá, manda lá o Thiago entrevistando uma das grandes autoridades que estão aqui rodando pelo evento do GAF. Fala, Kaká, estava aqui rodando o GAF, a feira de negócios, encontrei Ricardo Nicodemos, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural. Ricardo, o agro brasileiro dispensa apresentações para gente que está aqui e conhece, mas falta mostrar isso para o mundo, né? E o GAF é um baita exemplo. O que você está achando aqui do evento? Bom, estou achando o evento extremamente organizado, um grande desafio que vocês tiveram aqui e cumpriram com êxito. Impressionante a estrutura que vocês conseguiram montar aqui, estão realmente de parabéns. E esse é o tipo de iniciativa que nós precisamos apresentar para a sociedade urbana. Eu tenho dito que quando você não conta as suas histórias, quando você não conta as suas conquistas, alguém fará isso da maneira com que achar mais conveniente. E, via de regra, fazem isso da maneira pior possível. Então nós temos detratores aqui no Brasil, mas nós temos também detratores fora do Brasil. Este momento que nós estamos passando de geopolítica, de desafios com a geopolítica, também tem a ver com a identidade do agro, tem a ver com a reputação de imagem. E o que nós trouxemos aqui para o GAF foi um pouco desse projeto de comunicação e de construção da marca do setor. Ricardo, muito obrigado. Kaká, segue o podcast daí. Então tá bom, Thiagão, foi legal, hein? Que papo, hein? Que Kaká, belo papo, só hein? especialista Parabéns, aqui fora. especialista, então beleza? Tá aí, Além da Porteira, direto do Sorriso, valeu. Além da Porteira hoje, não, agora a gente zerou a vida, né? Falar de agronegócio do Brasil, não tem como, né? Hoje esquecer a Datagro, né? Incrível os eventos que está acontecendo, o movimento que ela está fazendo, né, Thiago? Exatamente, Kaká. Obrigado mais uma vez aí, tá participando de mais um episódio. Dessa vez com o Dr. Plínio e com a Dona Ruth aqui, em nome da Datagro do Universo Agro. Vamos embora divulgar aí, falar informações, levar para o público. Eu vou começar. Como que é, Dr. Plínio, o começo para se transformar num dos maiores nomes do açúcar do mundo? Como que foi essa trajetória? Bom, Fala direito. a minha polícia. Isso é muito bom. Esse é Olha, muito bom. Quando eu resolvi, porque eu sou urbano, né? Eu nasci em São Paulo, venho de família do agro, meu pai era médico. E quando eu resolvi, como carreira, seguir estudar economia agrícola, não existia curso de economia agrícola no Brasil. Só tinha nos Estados Unidos. E por que eu resolvi ir para essa área? Porque eu ouvi um discurso do Delfim Neto, na década de 70, no início da década de 70, quando ele era o czar da economia, e ele dizia basicamente o seguinte, que o Brasil, para se desenvolver, ele teria que crescer no agro, porque é um país abundante em terra e mão de obra, escasso em capital. Aí eu ouvi aquilo ali e falei, é legal, né? Então eu acho que eu vou procurar seguir uma carreira nessa direção. Porque todo mundo na minha geração, naquele momento, sonhava em ser auditor da PwC ou trabalhar no mercado financeiro. Todo mundo, na área de economia, na área de administração, tinha esse objetivo. E da minha turma, da FGV, que tinha manhã, tarde e noite, 50 alunos em cada período, então 150. Então dessa turma de 150, só 2 resolveram ir para essa área. Eu e um amigo que era o Alcion Figueiredo, pai do João Figueiredo. E atualmente trabalha na Datagro e é o líder da área de pecuária. Conheci o João. E aí eu me formei com aquela consciência de que eu não sabia nada. Eu falei, eu vou continuar estudando, porque eu não sei nada. E aí surgiu uma oportunidade de eu concorrer a uma bolsa de estudos. Eu tinha 21 anos. Pouca experiência, eu tinha trabalhado como estagiário numa empresa farmacêutica
e depois fiz estágio na Cargill, né? E aí, então eu estava no estágio da Cargill quando surgiu essa possibilidade de eu concorrer a essa bolsa. E era uma bolsa muito concorrida da Câmara Americana de Comércio. Tinha que fazer inscrição para concorrer à bolsa. E a Câmara contratou a Associação Alumni para coordenar a seleção. E eu fui falar com a chefe lá, que estava cuidando disso, que era a dona Irene Fellman. E ela olhou para mim, 21 anos, recém-formada, ela falou, olha, volta daqui a 5 anos. Eu falei, mas dona Irene, deixa eu concorrer. E eu fiquei conversando com ela uns 45 minutos. Bom, convenci a dona Irene a deixar eu concorrer. E era um concurso difícil, tinha 4 etapas e tal. Só teve uma bolsa até hoje, que foi concedida dessa maneira. Bom, conclusão, eu acabei ganhando a bolsa para fazer mestrado em economia agrícola. E a bolsa, a Câmara Americana resolveu dedicar a bolsa ao presidente da República na época, que era o presidente Geisel. E aí fizeram uma cerimônia, o presidente Geisel veio a São Paulo, num almoço cheio de empresários, e para entregar a bolsa. E eu pedi autorização para fazer um discurso de agradecimento, eles autorizaram, a Câmara. E aí eles falaram, olha, mas não espere que o presidente responda, ele não vai... Não, eu falei, eu quero, tenho essa pretensão, só vou agradecer. Bom, mas o presidente se emocionou e fez um discurso de réplica. E ao fazer esse discurso, ao terminar, do meu lado, no púlpito, ele me abraça e fala assim, me inscreva. E eu passei a me corresponder com ele. Que história, hein, ó. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiz o mestrado, resolvi fazer o doutorado, não conhecia a Ruth ainda. E no mestrado eu fiz uma tese, né? Nos Estados Unidos o mestrado é tese, doutorado é dissertação. A minha tese foi teórica no mestrado. No doutorado eu quis fazer uma coisa aplicada, eu falei, eu preciso fazer uma coisa, senão onde é que eu vou trabalhar? E aí era aquela época do início do pré-álcool, final da década de 90, de 70. Eu falei, eu vou homenagear meu patrono, que era o presidente Geisel. E ele tinha criado o pré-álcool. Eu sou econometrista, eu vou fazer um modelo econométrico para fazer análise de política pública no setor de açúcar e álcool. Só que para você fazer modelagem, você precisa de série histórica. E não tinha série histórica. O Brasil hoje não tem muito pouco dado, a Datagro busca preencher essa lacuna, né, de falta de dados. Mas naquela época não tinha nada. E aí não tinha série histórica para fazer meu modelo. Aí eu me correspondia com o presidente, que já não era mais presidente. Ele virou presidente da Norquisa. E ele me responde, e eu informei assim, olha presidente, estou tendo dificuldade, não consigo série histórica. E ele me responde assim, estou designando o senhor Paulo Belotti, diretor financeiro da Petrobras, para auxiliar. Um abraço, Geisel. Bom, aí eu passei... O senhor tem essas cartas ainda? Tem. Não? Aí eu passei a me corresponder com o Paulo Belotti e aí ele começou a me mandar dados. Aí minha vida mudou. Bom, fiz a dissertação, tal, terminei. Nesse ínterim conheci a Ruth e aí nós namoramos 8 meses antes de eu me formar. E aí, quando voltei para o Brasil com a Ruth, casado já, fui levar uma cópia da dissertação para o presidente Geisel. E ele ficou muito feliz e tal. Só que eu não arrumei emprego, não tinha emprego para mim, porque era uma coisa muito nova. Então foi por absoluta falta de oportunidade que eu criei a Datagro. E a única coisa que eu tinha eram dados da minha dissertação, por isso que chama Datagro, dados agrícolas. E o início da Datagro, a Ruth foi fundamental, porque né, nesse período em que nós namoramos, que nós namoramos e que depois moramos casados, 1 ano lá ainda nos Estados Unidos, ela fez babysitting. Então nós voltamos para o Brasil com o dinheiro dela de babysitting, que eram $17 mil. E foi com esse dinheiro que a Datagro iniciou, entendeu? Que legal. E ela reclama que até hoje eu não Até hoje não me pagou.
Ela já tinha me olha, contado essa história, mas eu não ia tocar nessa história Não, aqui. mas eu preciso rever isso aí, porque 43 anos, eu devo ter uma Imagine grana. Deve ter uma grana. Colocar o Imagine juros, né? Eu posso me com a Selic aposentar, do jeito Cacá. que está, né? Eu acho que eu não consigo pagar. Eu já posso Então, me a história da aposentar. Datagro é essa, né? E aí a Datagro começou fazendo análise só de açúcar e álcool, e aí evoluiu, cresceu, né? Hoje nós temos mais de 320 colaboradores, cobrimos 16 commodities, nós temos 18 unidades de negócio, temos clientes em 51 países, e é bem diversificado. Nós só não fazemos trading nem corretagem, porque eu acredito que não é compatível você ser consultor e fazer trading ou ter posição em bolsa das coisas que você analisa. Nosso objetivo é fazer com que os nossos clientes ganhem dinheiro. A gente não pode ganhar dinheiro com as coisas que a gente analisa. Então é essa só. Mas o resto a gente faz. A gente dá assessoria para aumento de produtividade, a gente faz gestão assistida, a gente faz certificação, a gente dá consultoria para exportação, execução de exportação, análise de mercado, projetos de produção, projetos de logística, assessoria a governos, os casos todos na OMC, na Corte Internacional do Comércio, quando o governo brasileiro contratou alguém do Brasil, foi a Datagro. Então é essa a nossa história. Plínio tem histórias muito lindas, inclusive. Conta para ele a história da borracha. Nós ajudamos, né, o desenvolvimento de biocombustíveis em vários países, inclusive nos Estados Unidos, final da década de 80, 90. Nós ajudamos muito os americanos. Eles tinham uma indústria nascente e depois ajudamos outros países também. Fomos no México, fomos mais recentemente na Índia, na Tailândia, no Japão, trabalhamos muito no Japão. Enfim, aí tem um monte de história, né? E eu sempre viajei muito. Nós tivemos 3 filhos, assim, num curto espaço de tempo. Em 2 anos e meio nós tivemos 3 filhos. Isso porque ele viajava muito. E Se ele não viajasse... E 3 pessoas incríveis, né? Só deixar aqui, cara. São muito trabalhadores, muito incríveis, dedicados. muito incríveis. Somos E nós somos muito afortunados com os nossos filhos. Agora temos 4 netos, né? Mas é isso. E a gente sempre trabalhou sem levantar muita poeira, sabe, Cacá? Eu não acredito, eu não gosto de exposição, tá certo? Então, e a gente acredita que quem tem que brilhar é o nosso cliente. Privado, governo, é o cliente que tem que aparecer, não é quem está por trás auxiliando. Que história. O protagonista é o cliente. Né? E aí, Tiagão, vai? Isso aí, Dr. Plínio, você comentou, né, durante sua apresentação do ProAlgo, que foi lançado há 50 anos, né, na época após a crise do petróleo. 50 anos depois desse ano, tomadas as devidas proporções, a gente teve a guerra lá no Oriente Médio explodindo, os preços do petróleo disparando e o etanol brasileiro voltando a ser cada vez mais protagonista. O ProAlgo foi a primeira política pública, né? Hoje a gente já tem muitas que ajudam a manter o Brasil nessa vanguarda da transição energética, né? Tiago, eu vou até relembrar uma coisa que eu até apresentei em umas palestras que eu andei fazendo recentemente. Nós já tivemos bloqueio do Estreito de Hormuz, depois da crise de 79, com a Revolução do Irã, né? E naquela época, eu auxiliei a concepção e execução de uma campanha, porque precisava valorizar o etanol naquele momento, né? E a campanha trazia a imagem de um petroleiro no Estreito de Hormuz e uma mina naval, não sei se você chegou a ver, e o título da campanha era assim: o álcool do seu carro não passa por aqui. Bárbaro. Pro álcool, Nossa, quem foda. tem não depende de ninguém. Não tem nada mais atual do que isso. Só que, felizmente, né, superados todos os desafios, e o Proálcool quase acabou umas 4 vezes, porque ele teve que superar barreiras enormes, né? Hoje o Brasil está substituindo 47% da sua gasolina com etanol. Estados como Mato Grosso têm uma substituição de 67%. Em São Paulo, 60%. Em Goiás, 56%. Mas na média, Brasil é 47%, que é uma coisa extraordinária. Ninguém conseguiu fazer isso no mundo, né? Então, outros países estão perseguindo o mesmo caminho.
Mas isso é o que se chama segurança energética e promoção de desenvolvimento. Porque mais do que energia e alimento, porque alavanca a produção de alimento, é um projeto de desenvolvimento econômico. E eu tenho a satisfação de dizer que o presidente Geisel criou o Proálcool com essa concepção. E eu cheguei a conversar com ele sobre isso muito. E eu cito várias passagens dele na minha dissertação de doutorado, pelos motivos que ele resolveu criar o Proálcool. E ele foi uma pessoa incrível que é muito pouco reconhecido até hoje, porque a agricultura tropical no Brasil se deve a ele também. Porque quando ele foi presidente da Petrobras, ele teve a estratégia de mandar 2.000 técnicos da Petrobras para o exterior para estudar lá na exploração de águas profundas no Mar Báltico, no Mar do Norte. E foi esse pessoal que voltou e fez a Petrobras virar essa potência de exploração em águas profundas. Bom, quando ele foi presidente da República, ele fez a mesma coisa com a água. Então ele mandou 2.300 técnicos para estudarem nos Estados Unidos agronomia, zootecnia, economia agrícola. E foi esse pessoal que voltou e fez o desenvolvimento da soja no Cerrado, que fez o plantio direto. Então, a Embrapa executou, mas quem teve a concepção foi o Geisel, o presidente Geisel. E as pessoas não sabem disso, não reconhecem. E aí eu fico um pouco ressentido de ver que talvez Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, seja a única capital que tem avenida com o nome dele. Legal. Porque as pessoas acham que, como ele era uma pessoa muito austera, a ditadura e tal, ele não sorria, né? Mas foi ele que promoveu a abertura política também no Brasil. E ele teve que enfrentar muita resistência para promover a abertura política. E a gente precisa lembrar disso. Que bom, fico tão feliz de você que está vendo a gente junto com o Universo Agro, aqui o Além da Porteira. Olha que história incrível, né? E eu queria saber da senhora, dona Ruth. O que você Como quer saber? que foi essa trajetória junto com o Dr. Plínio, esse caminho, com os filhos, com tudo isso? Eu sei que a senhora acompanha bastante, né? Encontra a senhora em alguns eventos da Tagro, né? Muito bacana. E não tenho dúvida nenhuma que do lado de um grande homem, a gente tem uma grande mulher também. Conta um pouco do que a senhora enxerga, do caminho que a senhora percorreu até hoje aí com essa grande empresa que vocês criaram, que é muito bonito. Olha, Cacá, eu sempre fui uma pessoa muito determinada, modéstia à parte. Eu estipulei alguns objetivos na minha vida e eu cumpri todos. Um pouco com dificuldade financeira, outro pouco testando mesmo a minha capacidade, mas eu consegui atingir os meus objetivos. E um dos meus objetivos era encontrar o Dr. Plínio. Meu tiro foi certeiro. E a minha vida, a nossa vida, não foi uma vida fácil, porque eu não trouxe baú do meu lado, o Plínio também não trouxe, mas nós trouxemos baú cultural. Então nós dois, juntos, conseguimos fazer uma vida muito tranquila, estabilizada, crescemos bastante com essas experiências das nossas vidas e para mim só serviu de ponto positivo. Eu sou uma pessoa privilegiada porque eu encontrei essa criatura que me deu tanta segurança e, modéstia à parte, acho que eu dei também para ele. Mas eu nunca andei atrás dele, eu andei do lado. Graças a Deus. O Plínio foi uma pessoa que sempre me valorizou e nós dois, né, por amor, juntos conseguimos fazer essa carreira maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a Deus por tantas coisas lindas e maravilhosas que aconteceram na minha vida, um pouco com dificuldade, outro pouco sem dificuldade. E hoje nós temos uma situação estabilizada, mas mesmo assim trabalhamos muito, gostamos de trabalhar. Nosso dia começa às 4h15 da manhã, meio sem hora para terminar, mas deu certo, graças a Deus. A Ruth sempre foi muito parceira e é isso, a gente acredita que tem que ter ética no que a gente faz. Fui muito firme na criação dos meus filhos. Eu não, tenho certeza absoluta que deixaremos um grande legado, que é educação,
honestidade, princípio, determinação. Eu acho que vencemos, né, amor? Eu acho muito legal que a gente está ouvindo aqui, Thiago, que ontem a gente conversou com a Lei, né, um cara que acredita, parceiro de você, ele se emocionou com a gente aqui, né? E, pô, eu acho que vocês não vão deixar só um legado para os seus filhos, vocês deixam um legado para o Brasil. Eu acho. É muito, muito bacana, né, Thiago? Modéstia à parte, eu também Eu penso quero assim. certeza. rapidinho aqui, só chamar que o Thiago também, você tem que ver o trabalho aqui, o Thiago está com a gente aqui, mas ele também está andando pelo parque, entrevistando pessoas incríveis, as autoridades, as personalidades que estão aqui no Gato Sorriso. Vai lá, Thiagão, vamos lá ver o Thiago e a gente já volta. Até já. Fala, Cacá, tudo bem? Agora estou aqui com o Francisco Medeiros, presidente da Peixes BR. Muito bem-vindo ao GAF. Francisco, conta pra gente um pouquinho, o pessoal que assiste ali o Além da Porteira, como que tá a piscicultura no Brasil, em que regiões está mais propício para a criação de peixe? Dá um geral pra gente, pro pessoal do Além da Porteira. Bom, nos últimos 12 anos, o crescimento da piscicultura no Brasil foi uma das maiores do mundo. Hoje, inclusive, nós saímos praticamente de 13º para o 4º maior produtor de tilápia. Investimento principalmente daquelas empresas que trabalham com outras proteínas, mas também de produtores independentes. Nós estamos com desafios que toda atividade do agronegócio tem, mas nesse momento é a proteína animal que tem a maior oportunidade de negócios no agronegócio brasileiro. E por que isso? Porque nós somos aqueles que produzem os insumos para a ração dos animais no mundo todo. Portanto, isso nos proporciona uma competitividade muito grande. É bom comer um peixe, principalmente uma tilápia, mas melhor ainda é participar desse negócio que já está acontecendo em 140 países do mundo. E a gente busca a liderança. Muito obrigado, Francisco. Cacá, vai daí. Bom, Dr. Plínio, a gente está aqui em Sorriso, num evento organizado, né, que tem a curadoria da Datagro. Acho que é impossível a gente não falar de etanol de milho, né? Gostaria de ouvir do senhor o que a Datagro está projetando para a produção de etanol de milho, que na verdade é complementar ao etanol produzido a partir da cana, né? E a produção dos dois. A Datagro acha que pode se igualar, e se pode, quando que isso vai acontecer? Olha, a gente acompanha o etanol de milho desde o início. Em 2013, a produção total de etanol de milho no Brasil foi de 41 milhões de litros. Esse ano nós devemos chegar a 13 bilhões de litros. E até 2034, com os projetos que estão em diferentes etapas de execução e em planejamento, nós devemos chegar a 26,7 bilhões de litros. Em 2034, o etanol de milho deve representar 45% da produção total de etanol no Brasil. E aí, por que ele está crescendo? Porque ele é competitivo e ele tem uma integração muito interessante, muito virtuosa com a pecuária, então, através do DDG e do óleo de milho. E mesmo com preços de milho altos, como a gente observou, milho já R$ 96 a saco, o crédito do DDG e do óleo tem feito com que as margens do etanol de produção, do etanol de milho, sejam muito atrativas. E é isso que está gerando esse movimento de investimento e expansão. O mundo está sedento por etanol. No mundo inteiro tem uma certa angústia pela necessidade de crescimento da produção de biocombustível, porque é a energia que é fácil de ser implementada, porque não requer mudança de frota, não requer uma nova infraestrutura de distribuição, ela tem implementação imediata. E as pessoas já se convenceram no mundo inteiro de que é a forma mais rápida de você promover descarbonização de forma eficiente. E estão surgindo novos usos, né? Então, Thiago, você vê só para navegação marítima, um navio convertido com motor flex, que pode usar bunker marítimo, ou etanol, ou metanol. Se ele usar etanol, ele vai estar, em média, consumindo 10 mil toneladas por semana. Se ele usar só etanol todas as semanas do ano, isso representa 600 milhões de litros de consumo por ano, um navio. Então, nós já temos 70 navios flex. Até o final do ano que vem, serão 400. E esse número está crescendo anualmente,
porque se pretende reduzir rapidamente a emissão de navegação marítima até 2040 e 2050. Então, não é só para transporte terrestre, é para transporte marítimo, é para transporte aéreo, é para novos usos em bioplásticos. Então, é muito virtuoso isso. E o que é mais interessante, não compete com alimento. Por quê? Ao converter milho em etanol, DDG, você aumenta o valor do milho em 80% a 100%. E isso estimula o produtor a produzir mais milho depois da soja. E o uso do DDG na pecuária está intensificando a pecuária e liberando a área de pastagem para produzir mais soja e milho. Então, isso está alavancando a produção de grãos, de proteína animal, e essa eficiência que está fazendo o Brasil ter se tornado o maior produtor e exportador de carne vermelha do mundo, superando os Estados Unidos. Então, tem uma coisa assim, e quando você sobrevoa Mato Grosso e outras regiões, Goiás, o Brasil é um vazio agrícola. E ainda em grande parte ocupado com vegetação nativa, mas tem muita pastagem degradada. Então nós temos, a estimativa da Embrapa, nós temos aí 70 milhões de hectares de pastagens que podem se tornar a área de cultivo, de lavoura. E o Brasil está ocupando nesse momento, a área total, todas as culturas, 88. E a gente pode crescer mais 70. Então, olha, tem um espaço enorme. O Brasil tem 340 milhões de hectares de área cultivável, sem irrigação, sem afetar nenhum bioma. Então, o potencial é enorme. Então, sabe? Isso então desmistifica aquele negócio que fala que a gente é desmatador. Não, zero. Zero, né? O agro não é isso hoje, o agro brasileiro não é isso. O agro não desmata, não interessa ao agro desmatar, porque ele perde acesso ao mercado. Por isso que é importante haver a certificação, porque é através da certificação e de regulações modernas, eficientes, que você garante que aquela produção está sendo feita de forma sustentável, que é o modelo do RenovaBio. O RenovaBio, embora o Código Florestal, que é o mais exigente do mundo, permita que você faça supressão de vegetação nativa dentro de determinados limites, né? Nenhum país é tão rigoroso como o Brasil, pelo Código Florestal, que exige 20% no mínimo de reserva legal. 20, 30 ou 80. Nenhum país faz isso. Mas se você tiver mais vegetação nativa do que isso, dentro do Código Florestal você pode fazer supressão. No RenovaBio, para você ser certificado no RenovaBio, você não pode ter supressão nenhuma. É mais rigoroso que o Código Florestal. Então, produção de biocombustível certificada pelo RenovaBio é garantia de que não é nem obediência no Código Florestal, é zero de supressão. E boa parte da produção de biocombustível do Brasil, mais de 85%, já está certificada. E isso caminha em direção a 100%. Então, tem um potencial enorme. De forma econômica, competitiva, né? Sem subsídio, promovendo desenvolvimento. E é isso, outros países têm interesse em copiar. Eu acabei de chegar com a Ruth lá do Quênia. Um monte de países da África quer repetir o que o Brasil fez. Assim como a Índia, que é um país de 1,5 bilhão de pessoas, está misturando 20%. Uma coisa que nós fomos lá em 2018, explicamos, eles mudaram a lei, passou de praticamente 0 para 20%. E sabe o que está acontecendo? Está havendo um estímulo à produção de milho e a Índia deve se tornar o 4º maior produtor de milho do mundo, superando a Argentina daqui a 2 anos. Um país com 1,5 bilhão de pessoas. Isso é incrível, né? Sim. Então, isso vai crescer, tá certo? E a Datagro tem essa agenda, né? De ajudar os países, as pessoas, as empresas, os empresários a entenderem o que é sustentável, o que é econômico e o que eles podem fazer para desenvolver suas atividades. Putz, grilo, hein, cara? Legal, hein, cara? Nossa, que aula. Valeu, Dona Ruth. aula. Dona Ruth,
Deixa um recado aí para as pessoas de tudo, dessa mulher incrível, o que a senhora pode falar para as pessoas, que a senhora que é uma mulher que eu sou fã, uma mulher forte, uma pessoa bacana. Então, que a senhora pudesse deixar, não quero tomar mais o tempo de vocês depois dessa aula, né? Queria só deixasse um recado para todo mundo aí. Eu acho que nessa vida nós não podemos desistir. Sejamos fortes, animadas, coerentes, decentes e com bastante garra, que a vida segue sozinha. Doutor Plínio, né? Doutor Plínio, pelo amor de Deus, parabéns. Pra gente foi assim, eu tô emocionado, tô muito feliz de poder aqui um dia dividir uma mesa com um homem como o senhor, que é uma pessoa, muito gente boa, tranquila, muito de fácil acesso, mas com uma mente brilhante. Então, eu pro senhor, pela primeira vez, eu vou tirar o meu chapéu, porque para quem muda o mundo, a gente precisa tirar o chapéu. Uma salva de palmas para o Dr. Plínio Nastari. Imagina. Merece mesmo. E eu agradeço a presença da minha querida aqui, parceira. Deixa pra gente, então, aí um último, se você puder deixar uma palavra, o que é o agro, o que o senhor vê do agro, o que o senhor viu do agro, uma palavra pro pessoal do agronegócio do Brasil aí. Eu acho o seguinte, se alguém quiser encontrar uma área para trabalhar que vai crescer ainda muito e que tem perspectivas de desenvolvimento profissional enormes, é a área do agro. Então eu sou feliz e eu estimulo as pessoas, né, a seguirem essa carreira, porque é muito interessante, é multidisciplinar, ela envolve, sabe, questões de meio ambiente, questões sociais, econômicas, tem N coisas, indústria automobilística, enfim, é muito interessante. Doutor Plínio, Dona Ruth, muito obrigado. Foi uma aula pra gente. Cacá. Isso. Obrigada, Thiago. Obrigado, Thiago, também, né? Imagina. Se você encontra aqui na Lei da Porteira, tá lá no universo agro, é diferente. É um agro do jeito que você nunca viu. Esse tipo de conteúdo que a gente tá levando pra vocês. Ô, Cacazinho, estamos aqui na GAF com a presença do Contreira. Bom, Contreira, satisfação recebê-lo. Gostaria que você falasse hoje a presença do Cresce aqui no primeiro evento do GAF em Sorriso. Tem aquele quadro de tirar o chapéu, né? Eu vou tirar o chapéu pro Cacazinho que você chamou aí. O homem bom, né? Bom. Mas, ó, falando do evento aqui, falando de vocês, né, Ipa? Você e o Cacá, que são aí grandes empreendedores, estão junto com a Datagro, né? Nesses eventos maravilhosos aí que já acontecem há muito tempo em São Paulo, principalmente, né? E agora aqui em Sorriso. Eu tô vendo aqui, é o primeiro evento, mas um evento importantíssimo. E eu achei mais importante ainda porque o mercado imobiliário parece que aderiu, né? Sim. Todas as grandes empresas aqui do mercado imobiliário de Sorriso, muitos corretores, outras empresas aproveitando para fazer os lançamentos imobiliários aqui, aliás, de empreendimentos únicos, né? Que não existe a nível de Brasil. Então eu estou vendo aqui no GAF, participei da abertura ontem, né? Aqui com toda a equipe da prefeitura, o prefeito, o governador de estado, todo mundo engajado. Estou muito contente com o que eu estou vendo aqui, tá? Muito feliz mesmo e parabéns para você, que eu sei que é um dos grandes entusiastas. Você não monta o boi ainda, não sei que você gosta de rodeio, né? É isso daí, Contreira. Que nem você falou dos lançamentos, são bilhões envolvidos nessa plataforma, né, do mundo imobiliário. Gostaria que você falasse para nós hoje do Cresce, com essa visita, da sua importância, né, nesse evento. Eu quero falar mais da Remax e mais da associação do mercado imobiliário a nível de estado que nós estamos criando, né? Sim. O Cresce, ele é um órgão fiscalizador, é um tanto que já é enrijecido, né, Epa? Você é conselheiro lá do Cresce, por um acaso, um dos nossos 54 conselheiros, e a gente sabe que, às vezes, pelas limitações legais, o Cresce não consegue avançar para aquilo que a Remax já faz de muito bem feito, que é preparar o corretor para poder recepcionar esses empreendimentos maravilhosos que tem aí. Nós precisamos andar na altura dos empreendimentos. E às vezes, nós corretores, porque eu sou corretor, não conseguimos alcançar isso. E a Remax consegue dar esse suporte para os corretores andarem no mesmo nível do empreendimento. Então eu tenho que parabenizar muito mais a rede Remax, muito mais a você, do que o próprio Cresce. O Cresce é um órgão que está aqui para vigiar, para dar segurança para a sociedade, mas volto a dizer aqui do nosso desejo, a nossa vontade de implantar
a Associação do Mercado Imobiliário, que já começa. Já vamos inaugurar ela o mês que vem, já com 28 construtoras garantidas a nível de estado. Somente da capital são 11 construtoras já confirmadas. Sorriso, finalizamos a 6ª construtora já confirmada e vamos lançar ela justamente para auxiliar, para copiar um pouco do que a Remax faz, dando suporte aos corretores de todo o estado de Mato Grosso, mas juntando construção, a indústria, a parte da venda, a prestação de serviço, do engenheiro, do arquiteto, da loja do material que vende o material de construção, enfim, todo o segmento da indústria da construção civil e do mercado imobiliário. Esse é o meu grande exemplo. A Remax é uma empresa que a gente respeita muito. Valeu, obrigado, Contreira. É com você, Kaká, voltando no estúdio. Valeu, Gafi, sorriso. Um abraço, Kaká! Valeu. Estamos em uma nova era e o agro que você achou que conhecia está muito mais atual. Moderno, inovador, eficiente, sustentável, conectado. Ele está na sua casa, na sua mesa e na sua rotina. E também no palco, na música, no conteúdo e na cultura. O campo chegou à cidade. O dia começa cedo, mas o agro começa antes. No GAF, o maior festival de cultura agro do mundo, você descobre a potência deste setor. Conteúdo com grandes nomes nacionais e internacionais, do principal setor econômico que move o país. Feira de negócios com produtores e empresas de todo o país. Experiências gastronômicas únicas. E muito entretenimento, com grandes shows no encerramento. Participantes do mundo todo conectados em um propósito: conectar líderes e marcas ao futuro do agro. Acesse gaf.com4fs.com. Sorriso